do meu amor por ti, acima do meu amor por ti. Let's go, Nath. Vamos, irmã. Bom dia, família. Meu nome é Douglas Novaes e essa aqui é a nossa incrível irmã Nath. Nath é uma discípula muito especial. Ela nasceu em Cabo Verde, veio para cá em 2025 e desde maio desse ano ela é discípula. E nesse momento ela vai compartilhar sobre o que a cruz significa para ela. E a Nath ela pediu que eu dê uma escritura para ela. E está lá em Lamentações 23, Lamentações 3:22, que diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que nós somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Vamos, Nath! Bom dia! Eu vou partilhar hoje o que a cruz significa para mim. E para mim a cruz significa uma segunda oportunidade. Vamos, Nath! Quando eu penso em Jesus, isso me leva a ver o quanto ele sofreu por mim, como ele teve que sofrer e dar a sua própria vida para que hoje eu tivesse a minha salvação. Então eu escolhi essa passagem porque Deus teve na minha vida uma misericórdia gigante. O amor dele se renovou por mim e se renova ainda a cada dia. E embora isso não tivesse impedido que eu sofresse a consequência das minhas más escolhas, pela minha desobediência. Eu vou contar um pouco da minha história. Eu cresci num lar com 5 irmãs e um irmão. Meu pai nunca foi muito presente, porque ele vivia cá em Portugal. E a minha mãe é uma mulher que teve que trabalhar muito para sustentar os filhos. E embora ela seja essa mulher que sofreu muito na sua vida, é a mulher mais batalhadora que eu conheci. E mesmo ela tendo um passado onde ela foi muito ferida, ela sempre olhou para os filhos e devido ao que ela passou, ela não soube dar o carinho assim toda vez aos filhos. A forma dela amar era a forma de cuidar, trabalhar para o sustento dos filhos, mas nunca tinha raras vezes, o carinho, o afeto e isso. Eu tive sempre que disputar a atenção da minha mãe com as minhas irmãs, porque éramos muitas. Então, com isso, eu me sentia rejeitada e acabei me tornando uma pessoa amarga e rebelde. Com isso eu comecei a chamar a atenção da minha mãe e comecei a ir um caminho errado. Meti-me nas drogas, andei com pessoas erradas e, consequência disso, eu tive uma filha muito cedo. E eu quase morri no meu pós-parto. Quando eu fui para casa, eu sentia muita dor. E eu tinha um odor que para mim não era normal. Então tive que ir de novo à consulta e a médica logo me enviou para o hospital, onde que ela me disse que se eu ficasse mais um dia em casa eu morreria. Uau. E eu só não morri porque Deus não permitiu. Ele não permitiu que eu morresse. Então, e com isso eu tive que ficar internado por um tempo e perder
os primeiros dias da minha filha, que teve que ser amamentada por minha irmã por um tempo. E Vamos nós. no período que eu tive a minha filha, eu era muito jovem. Eu não fui uma boa mãe para ela. Eu não tinha paciência com ela, abandonava ela muito com a minha mãe para sair, ir à festa e viver a minha juventude. E eu não fui a mãe que ela precisou ter. E também eu nunca tive ajuda do pai dela. E foi quem me ajudou, foi a mãe do pai e a minha mãe com a minha filha. Vamos nós. Mas passando por tudo isso, mesmo assim eu não aprendi a lição. Eu continuei a ser aquela mesma pessoa. Comecei a ir para os caminhos mais errados e afundar-me cada vez mais nisso. Nessas saídas, eu tive um acidente de moto que quase morri, mas por sorte e pela graça de Deus, mais uma vez eu não morri. Isso só aconteceu porque eu desobedeci a minha mãe. Eu preferi sair, abandonar a minha filha e ir para festas. Depois disso, nessa caminhada, eu conheci o pai do meu filho, que na época tinha a sua namorada, e eu fui lá e me meti no meio da relação deles. E, consequência disso, eu voltei a ficar grávida. E porque eu tive medo de perder a liberdade que eu pensei que eu já voltava a ter, e por ele também não querer a criança, eu decidi fazer um aborto. E pela graça de Deus, eu não tive sucesso no aborto. Vamos nós. Eu tive o meu filho e voltei a envolver nessa mesma relação. E essa relação foi a relação que eu me perdi cada vez mais, foi a minha perdição. Onde eu idolatrei a um homem, eu sofri abandono, exploração, dependência emocional e me tornei uma pessoa horrorosa. E nessa relação, pela terceira vez, eu tive outro acidente, quase tive um acidente de moto, que eu quase morri. Mais uma vez, Deus teve misericórdia de mim e eu não morri. Nesse processo, desse relacionamento, eu usei muita droga, eu enganei muitas pessoas que me deram oportunidade de trabalho. Eu manipulei muitas situações e eu me meti em muitas brigas, eu roubei e me endividei bastante. Durante esse relacionamento, eu abandonei o meu antigo trabalho para fazer uma parceria, que deu tudo errado. Eu perdi o meu trabalho, a minha casa e fiquei sem nada. E me vi totalmente dependente de um homem. E com isso, nós brigávamos muito e terminamos o relacionamento, onde eu me vi completamente sozinha com os meus filhos. E quando eu arranjei um trabalho, ou eu conseguia pagar a renda, ou conseguia dar de comer aos meus filhos. E para não ver os meus filhos passarem fome, eu pedia que eu fossem à casa da minha mãe para que pudessem comer.
знать. Eu senti um desespero imenso, uma raiva do mundo. É como se Deus tivesse a me castigar tudo o que eu tinha feito, as minhas escolhas. E quando me vi nessa realidade, eu percebi quanto as minhas escolhas erradas faziam os meus filhos sofrerem por isso. É como se eu tivesse começado tudo do zero, sabe? Eu me senti humilhada por ter que voltar para a casa da minha mãe, porque para mim isso era muito difícil. Eu queria sempre ser uma mulher independente e voltar a depender das pessoas e voltar tudo do zero quando eu pensei que eu tinha conquistado uma vida. Не знать. Mas também foi a época que eu tive a minha segunda chance. Nessa época eu comecei a ler uma Bíblia que era da minha mãe. Eu deixei de usar drogas, deixei de beber e diminuí as saídas para as festas. Foi aí que me surgiu a oportunidade de vir para Portugal. E à medida que eu deixava de fazer as coisas erradas, é como se Deus me desse uma nova oportunidade, sabe? E então eu me vi numa dor imensa de ter de deixar os meus filhos para trás. Então, enquanto eu vim para Portugal, pela graça de Deus, estava muita coisa certa em mim, mas eu sentia que faltava algo. E um dia nas minhas orações, eu orei a Deus e disse: Deus, apresenta os teus amigos aqui na terra. E não sei dizer o quanto tempo passou, mas eu recebi uma mensagem da Maria Hart no Insta. Uma pessoa que eu amo muito e que sou muito grata por ter aparecido na minha vida. Ela me convidou para vir para a igreja e começar a estudar a Bíblia. Para eu continuar, eu vou pedir ao irmão que leia mais uma escritura. E a escritura está em João 3, versículo 3, que diz o seguinte: Jesus respondeu: verdadeiramente digo-lhe, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Uau! Vamos знать. Nessa época eu não tinha noção de quantos meus pecados colocava Jesus na cruz. Vezes sem contas. E para ele sofrer tudo aquilo e me salvar dos meus pecados. E eu tive a oportunidade de morrer e viver com Cristo. Durante os meus estudos bíblicos, eu tive uma urgência enorme de confessar os meus pecados, porque eu percebi a culpa que eu tinha de Jesus estar na cruz. E à medida que eu ia estudando a Bíblia, eu tive uma urgência, porque eu senti muito aflita de confessar, de perdão e conseguir sair daquela escuridão que eu vivia. Hoje eu percebo que Deus teve muita misericórdia de mim. E percebo também que as minhas más escolhas quase fizeram que eu morresse. Mas quando eu reflito sobre o que Deus permitiu e o que Ele não permitiu que acontecesse, que no caso de eu morrer, era exatamente por isso. Ele tinha o plano da minha salvação
Sim, vamos, Nath. E hoje eu estou aqui para encorajar aos convidados que procurem quem os convidou para estudar a Bíblia e encontrarem essa salvação que eu encontrei em Cristo. E também eu queria encorajar os irmãos e as irmãs a estarem com o seu coração e refletirem sobre a cruz e dar de todo o coração para Jesus. E para passar a ceia, vamos fazer uma oração. Santo Deus, Pai amado, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Deus,